tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um programa Pequeno Empreendedor. Meu nome é Aline e aqui nesse programa nós discutimos e abordamos temas de como você pode ter o seu próprio negócio cozinhando em casa e, claro, ser o empresário de sucesso que você sempre sonhou. O tema de hoje é assim que você descobre como começar. E aí a gente vai entender como é que você descobre como começar. Muitas pessoas me perguntam isso, ficam perdidas, mas isso não é, na verdade, somente seu. Isso não é uma característica somente sua. Muitas pessoas, inclusive, apresentam essas dificuldades. Por isso, nós vamos à nossa primeira perguntinha. Tem insegurança. Como é que eu descubro como começar? A insegurança é um sentimento que realmente ele pode atrapalhar no início. Mas eu sempre falo uma coisa. Quando você só fica pensando e ali se vai, se não vai dar certo, e não coloca as coisas para acontecer no real, no concreto, não coloca seu sonho em prática, você nunca realmente vai ter a noção se aquilo vai te fazer bem, se aquilo realmente é o que você sonhou. Então, como você descobre é quando você realmente tem a necessidade de ter o seu próprio negócio, porque muitas coisas aconteceram na sua vida, e aí você pensa que ter o seu próprio negócio é que vai te dar a liberdade para ter o tempo para sua família, é que vai te dar a liberdade de resolver problemas, dificuldades do jeito que você quer, sem estar ficando perguntando para chefe, para superior. E esse descobrir quando começar, eu acho sim que é um autoconhecimento seu. É quando você tá ali decidido não voltar. Me falaram uma frase muito legal. Foguete quando decola não dá ré. E assim tem que ser você. A partir do momento que você decidir, que você perceber que você já passou por muitas dificuldades e agora é hora de mudar, de começar a fazer o seu sonho acontecer de verdade, você com certeza vai descobrir que aquele é o momento. Às vezes é uma intuição, você acorda e pensa nisso, ou as pessoas começam a te falar que você precisa investir, acabam, na verdade, observando em você coisas que você não consegue observar, te dizendo que você tem um dom, que você tem capacidade de cozinhar, de procurar alimentos inovadores. Enfim, as pessoas começam a observar em você coisas que você realmente nunca prestou atenção ou nunca parou para pensar. Então, é importante que muitas das vezes você ouça essas pessoas, que você observe a sua real necessidade naquele momento. Não é agora. Eu já fiz de tudo, agora é hora de pensar em mim, no meu próprio negócio, de pensar em crescimento. E uma coisa muito legal é, você precisa sempre conhecer aonde você está escolhendo, qual é o seu nicho, e a partir daí você vai só decolar. Sempre ficar se atualizando, sempre ficar conhecendo, e essa insegurança ela vai diminuindo. Quanto mais a gente conhece o nosso ramo, quanto mais a gente conhece o nosso produto, a gente vai diminuindo esse medo, né? Essa semana retrasada, passada, não lembro muito bem, eu tive que ensinar um procedimento para uma funcionária. E quando eu fui ensinar, eu fiquei pensando, nossa, quanta coisa eu já fiz até chegar no que a funcionária está me pedindo. Foi muita coisa. Então, eu vi o quanto experiência eu adquiri, eu vi quantos processos devem ser feitos, devem ser realizados, quanto que eu batalhei, estudei, pensei para que aquele processo ele fosse realizado e realizado dentro da minha realidade, com muito conforto, com muita dedicação, pensando realmente que aquilo fosse progredir, mas que também tivesse um resultado para mim. Quando a gente quer, porque tem necessidade, a gente quer gerar resultado. E esse resultado é que normalmente te move para que você faça algo. Você pensa, eu quero isso, eu quero a minha empresa porque eu quero ter meu próprio negócio, eu quero ser dona do meu próprio negócio, eu não quero mais depender de ninguém, nem das pessoas. E aí você realmente se submete a sonhar,
a pensar, a construir, porque você quer ter aquele resultado, você vai colocando metas e vai alcançando. Então, isso é uma dica muito legal que eu te dou para quem tem insegurança e para quem quer começar, começa assim mesmo, vai com medo mesmo. Vamos à nossa segunda perguntinha. No começo, que vai ser difícil? Eu acredito que todo começo, na verdade, ele é difícil, porque é um mundo novo que você está começando, que você ainda não sabe como agir, você ainda não sabe, às vezes, como gerir determinados procedimentos, como fazer determinados documentos, como formar equipe. Então, realmente, no começo, ele vai ser difícil. Mas eu acredito que o que seja mais difícil, muitas das vezes, é o apoio das pessoas. Não é todo mundo que vai chegar e vai acreditar no seu sonho, que vai acreditar em você. Mas você precisa acreditar em você mesmo. Isso já é suficiente para que você não tenha essa insegurança, para que você não trave ao tentar fazer o seu sonho ser realizado. Então, as pessoas que estão do seu lado, você vai perceber ao longo do tempo, você vai perceber o interesse que ela tem em te ajudar, em inovar, em te fazer crescer e também em ter resultado junto com você. Então, no início vai ser difícil ter essas pessoas, mas também outra dificuldade que talvez você possa passar é como iniciar. Foi a minha dificuldade. Devido já ter essa noção de gestão de produção, eu tinha muita dificuldade do que fazer. Será que eram os documentos da Anvisa? Será que eram os processos de qualidade? Será que era treinar a equipe? Na verdade, o que hoje eu recomendo para você, para que não seja tão difícil, é você pensar por áreas. Tipo, área da venda. O que é mais necessário naquele momento? É formação de equipe? Ótimo. Forme sua equipe. Para mim é formação de equipe. E é a dica que eu te dou, porque quando você começa a elaborar documentos de controle de qualidade, a equipe ela precisa sempre ficar super ciente. Ela precisa entender o quanto antes o motivo de você estar realizando aqueles documentos. Então, a formação da equipe, no caso da área da venda, ela é muito importante. No caso, por exemplo, da área de fabricação, muitas das vezes, muitas pessoas, elas têm uma dificuldade de encontrar pessoas para produzir. Mas uma dica que eu te dou é, tente verificar com as pessoas da venda se elas também têm essa vontade de ir para a área de produção. Porque aí já é um funcionário que você treinou, que já sabe da sua realidade e já entende de processos de controle de qualidade. Então é algo que você pode parar e pensar, e eu te digo que essa é a segunda dica. Mas se você não tiver nenhum funcionário com interesse na venda, também é importante que você forme essa equipe já treinada. Então, na minha opinião, é uma equipe treinada. Ah, mas Aline, eu só tenho uma pessoa. Não importa quantas pessoas você tem ao seu lado para trabalhar com você. Se você tem uma empresa, provavelmente você não vai conseguir fazer tudo, nem que você comece. Muitas das vezes eu observo isso, tá? Nas pessoas que me procuram. Ah, é que eu contratei minha irmã, ou então meu pai tá me ajudando. Não importa quem tá do seu lado, se é família, se é amigo, se é conhecido, se é melhor amigo. Quando você passa para ele o motivo dele ter que realizar esses processos, quando você treina ele para realizar boas práticas, quando você treina ele para ser realmente um funcionário de sucesso, te acompanhar como empresário de sucesso, obter resultados, você realmente consegue fazer com que ele acompanhe seu raciocínio. Só não pode confundir. A partir do momento, independente de quem você vai contratar, você precisa colocar para ele o profissional, e a amizade vai ter a hora dela, a brincadeira vai ter a hora dela. Mas você precisa sempre colocar para a pessoa que existem momentos e que ali você precisa colocar ordem através de vários processos. Então, assim, o que vai ser difícil no início é você ter pessoas que te apoiem, e segundo vai dar um chute na cabeça e imaginar por onde eu começo. Então, essa é a minha dica de sucesso para você que sonha em ter seu próprio empreendimento. Tem alguns comentários aqui, processo organizacional e PODC. Exatamente, é um processo organizacional
onde você consegue alinhar, estruturar e equilibrar a sua empresa, muito obrigada, Guilherme, através de processos. E esses processos você consegue justamente com os seus funcionários. Se ele não tiver treinamento, não tem processo organizacional, não tem fluxograma de processo, porque eles não vão entender o que você está fazendo, eles não vão entender por que isso existe, por que você implantou isso na sua empresa. Então, eu sempre digo que quem está com você tem que ter treinamento. A sua cabeça é a cabeça pensante, onde eles vão seguir. Então, você precisa exemplificar, você precisa treinar e você precisa puxar a equipe para que ela te gere resultado junto com os seus pensamentos. Muito obrigada, Gui. E vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Gente, essa terceira pergunta, eu acho assim que ela bate recorde de pessoas que me perguntam, de pessoas que até afirmam, nem me perguntam, afirmam. Dinheiro é importante para começar? Dinheiro, ele tem o seu grau de importância, mas dinheiro não é tudo. Não adianta você ter dinheiro, ter uma estrutura maravilhosa, boa, excelente, quando na verdade você não tem processos, quando você não tem organização, quando você não tem planejamento, quando você está ali fazendo as coisas de qualquer jeito. Inclusive, essa é uma pergunta que eu vou puxar para a enquete que eu fiz ontem e muitas pessoas responderam. Por que que as pessoas abrem a empresa de qualquer jeito? Muitas pessoas colocaram lá que, na verdade, é por falta de informação e outras ficou 50% para ganhar um dinheirinho. Então, abrir a empresa de qualquer jeito é porque algumas vezes a pessoa pensa, vou só ganhar um dinheirinho, então tudo certo se eu fizer aqui de qualquer jeito, né, e não me estruturar, ou então não pensar que realmente o alimento ele pode ser um veículo de contaminação. Então, a gente precisa, na verdade, orientar pessoas e estimular pessoas a estudar e ver a importância que essa pessoa tem que gerar em cima do alimento. Porque eu falo, repito, sou chata mesmo, que alimento tem que haver respeito. A partir do momento que você respeita o alimento, respeita a legislação, as boas práticas de fabricação, você tem uma chance enorme de progredir, que não precisa de dinheiro. O que precisa é você se dedicar para ter esse conhecimento. Todo o processo de implantação que eu coloquei aqui na empresa, em relação a processos de qualidade, eu não precisei de dinheiro. Eu precisei estudar. Eu precisei realmente de uma entrega para aquele assunto que naquela época estava muito longe de mim, porque eu era da área clínica. Então eu não precisei de dinheiro. O que eu precisei foi dedicação, foi tempo. Eu arranjei o tempo que eu precisava para me dedicar. Então, o dinheiro, ele vem como uma consequência do teu sucesso. Se você fizer as coisas certas, ele vem para você quando você menos espera e aí você consegue entender que você fez o sucesso. Mas, quando a gente só foca no dinheiro, foca, dinheiro, eu não posso te garantir que você vai realmente ter, vamos dizer assim, o que você realmente precisa para a sua empresa. Em todos os campos, tá? Em todas as áreas da sua empresa. Para o controle de estoque, para o controle de validade, para o controle dos próprios funcionários. Enfim, é um assunto um pouco delicado e como eu falei para vocês, muitas pessoas me perguntam. É impressionante como as pessoas muitas das vezes me param na rua para perguntar: Aline, mas você fala tanto que tem uma empresa, eu não tenho dinheiro, eu tenho que emprestar do banco? Não! Já até falei isso em outros vídeos, as pessoas infelizmente pensam isso. Você precisa ter o suficiente para que aquele alimento não seja contaminado e o máximo que você puder fazer as boas práticas de fabricação. Muitas das vezes é uma questão de consciência. Tá ali a pia, gente, a pia tá ali. Por que você não vai lavar a mão? Tem água lá. Então, entre uma atividade e outra, tá lá a pia. É só lavar as mãos. Eu já entrei, por exemplo, numa área de manipulação que ficava dentro de um shopping, onde o espaço era muito pequeno. Eu nem conseguia, às vezes, me mexer para dar treinamento para os funcionários. Porém, as pessoas ali eram dedicadas. Já vi em muitos lugares que as pessoas não queriam aprender, não estavam dispostas. Mas naquele lugar, apesar de muito pequenininho, tinham 3 funcionários e eles foram super atenciosos comigo.
fizeram 1001 perguntas, muitas perguntas, e eu me senti ali totalmente valorizada, porque já passei, por exemplo, por empresas, quando eu fazia consultoria, que eu falava ali para os funcionários, eles não estavam nem aí para mim. E aí eu percebia que, na verdade, o problema da empresa não era uma nutricionista ou um profissional de alimentos para dar um treinamento. Era mais profundo, sabe? Era mais delicado, mais sensível. Eu não ia resolver o problema daquela empresa. Então, o que eu falo para vocês? A empresa tinha dinheiro? Tinha! E aí, era uma empresa de sucesso? Era uma empresa que estava gerando dinheiro? Não, era uma empresa que estava o tempo inteiro com muitos problemas, com uma rotatividade de funcionário grande, e os funcionários continuavam reclamando, e os líderes continuavam muitas das vezes afastados, com alguns pensamentos assim, muito fora da realidade da área de alimentos. E eu via que eles estavam focados realmente no dinheiro. Por que eles estavam focados no dinheiro? Porque eles não eram da área de alimentos, mas imaginaram que alimento dava dinheiro. E eu não vou dizer que não dá, só que eles queriam só ganhar dinheiro, eles não queriam realmente tratar aquilo ali como uma empresa séria de respeito ao alimento, não queriam estudar o que vai por trás do alimento. Então, meu papel ali não ia adiantar muito, certo? Mas, assim, já fui, como eu falei pra vocês, em um lugar muito pequeno, mas que as pessoas estavam me dando atenção. E que, por exemplo, não havia uma pia exclusiva de lavagem das mãos, que é o que a legislação recomenda. Mas o que era impressionante é que nos intervalos eles revezavam entre si, lavavam a pia adequadamente, como eu ensinei, com materiais exclusivos para aquela pia, para que não pudesse contaminar outros ambientes. E aí, davam um intervalo, todas as vezes que eles mudavam de função, eles iam lá e lavavam a mão corretamente. Isso foi pra mim um choque de realidade. E foi nesse momento que eu pensei, realmente eu tenho razão, não precisa de dinheiro para você abrir seu estabelecimento. O que você precisa é estudar, entender da legislação, boas práticas, respeitar o alimento e tentar aqui, ó, cabecinha, ter bom senso, fazer o máximo que você pode para você fazer as coisas corretas, respeitar o seu cliente, principalmente respeitar o alimento e o seu ganha-pão, porque quando a gente abre uma empresa, gente, a gente não tá ali ganhando um dinheiro que vem de fora. Eu falo isso para os meus funcionários, gente, não tenho conta na Suíça não para pagar vocês. Vocês são pagos com o dinheiro que o cliente dá pra gente. Se o cliente te deu dinheiro e comprou o sorvete da sua mão, é porque ele quer tomar aquele sorvete. Porque ele gostou, porque ele voltou, porque ele gostou do seu tratamento, porque ele gostou da estrutura. Enfim, é importante que você pense. Quem te dá dinheiro é o cliente, portanto, você precisa investir. A empresa tem sua vida financeira própria, não se pode misturar financeiro da empresa com o do sócio. Exatamente, Gui, muito obrigada pela sua contribuição. Quando você mistura financeiro da empresa com o do sócio, isso dá uma dor de cabeça muito grande. Principalmente porque depois o dinheiro fica perdido e você, para dividir aquele dinheiro que está perdido porque não sabe dividir o financeiro da empresa com o sócio, começa a complicar porque não bate como falam? Até me deu um branco. Mas os pingos nos is, é isso aí. Os pingos nos is, eles não ficam alinhados. E aí você tem que pagar a luz, você tem que pagar às vezes aluguel, não sei, da sua realidade. Mas você tem que pagar um monte de coisa e o negócio não se alinha. Porque você começa, na verdade, a misturar as coisas. E aí você não sabe por que isso está acontecendo. Então eu te garanto que dinheiro não é tudo para começar uma empresa. Então, 3 dicas de sucesso para você. Comece com a sua empresa estudando, tendo boas práticas de fabricação, respeitando o alimento, tendo bom senso, que o sucesso vem, o dinheiro aparece quando você faz as coisas certas, quando você investe realmente em querer aprender, em querer cada vez mais conhecer o seu nicho, a sua empresa, o seu alimento. Isso sim é importante para todos que querem iniciar uma empresa e não só ter dinheiro. Espero que vocês tenham entendido. Alguém mais tem alguma pergunta, um comentário? Muito obrigada a todos. O Gui fez um comentário muito legal aí. Bom, vamos então para a nossa
Quarta perguntinha: até onde ter o dinheiro vai ser bom? Então, eu coloquei essa pergunta, que na verdade foi minha, porque mediante a terceira, que todo mundo me pergunta se o dinheiro, que para abrir uma empresa precisa de dinheiro. Então, mediante a isso, eu coloquei essa pergunta: até onde o dinheiro vai ser bom? Ele vai ser bom até onde você vai saber aplicar. Porque não adianta ter dinheiro, como eu já dei o exemplo, e fazer tudo errado. Então, aquela frase que às vezes a gente coloca: dinheiro não é tudo, realmente dinheiro não é tudo. O que vai adiantar, por exemplo, eu ter dinheiro e não ajudar o meu pai, a minha irmã, ou pessoas da minha família que precisam, ou até um próximo? Vai adiantar eu querer ficar eu mesmo com dinheiro? Eu tô dando um exemplo para vocês fora da caixinha, sabe? Fora desse mundo de alimentos. Mas é basicamente isso, gente. Dinheiro não é tudo. Então, até onde ele vai ser bom? Ele vai ser bom o suficiente quando você souber utilizar o seu dinheiro, aplicar o seu dinheiro em coisas que vai fazer a sua empresa crescer. Você só consegue aplicar esse dinheiro que você tem quando você tem estudo sobre o assunto, sobre o alimento que você está vendendo, sobre boas práticas de fabricação, sobre legislação. Quando você consegue se entregar à sua empresa e sentir a necessidade que você começa a apresentar, ou seja, eu acho que eu preciso trocar o uniforme dos funcionários e tá velhinho, eles estão assim com dificuldade já de lavar, então é uma necessidade, então vai lá, investe. Então, quando você se envolve, você consegue sentir qual é a necessidade daquele momento. Eu preciso investir um pouco mais no meu produto, preciso ver quais são as variações, preciso ver novos sabores. Vai lá! Se você se entrega para sua empresa, você consegue rapidamente adquirir aquele momento que você se entrega. Desculpa, gente, falhou aqui. Então, quando você se entrega à sua empresa, você consegue rapidamente identificar as necessidades. E aí sim, você vai conseguir aplicar o seu dinheiro de forma correta. Então, essa é a dica que eu te dou. Não adianta ter dinheiro se você não souber aplicar. Se você não souber o conhecimento da área, do seu nicho, do seu produto, boas práticas de fabricação, ter o bom senso, se entregar à sua empresa para você conseguir sentir qual a real necessidade da empresa, para você conseguir aplicar o seu dinheiro corretamente, que ali você vai progredir e vai ter um momento de sucesso. Que o dinheiro, na verdade, é uma consequência do seu sucesso. Se você só ficar ali dinheiro, as coisas acabam não acontecendo, porque você tá pensando, você tá ali mirando em algo que é errado. Dinheiro é sempre consequência do seu bom trabalho, não esqueça disso. Você que quer ser empresário de sucesso, pequeno empreendedor que está começando agora. Mais alguma pergunta, gente? Vamos então à nossa quinta perguntinha. Por que é importante estudar? Eu acredito que eu já até tenha comentado com vocês em outro vídeo, mas aqui eu vou ser bem específica. Por que é importante estudar? Gente, estudar te gera um leque de possibilidades, de imaginação, de criatividade que você nunca imaginou que poderia ter. E quando você estuda, você começa a aplicar aquele conhecimento e te dá uma satisfação muito grande. Quando você acerta, você vê o resultado positivo e você começa a entender o quanto importante foi aquela dedicação. Algumas pessoas já me falaram assim: Aline, às vezes eu sinto que eu tô perdendo tempo. Se você tá perdendo tempo, se você sente isso, você se entrega, fez tudo correto e você sente que você tá perdendo tempo, comece a entender se aquilo que você... Desculpa, gente. Comece a entender se aquilo que você está estudando é realmente aquilo que você precisa para a sua realidade. Que muitas das vezes as pessoas elas não sabem estudar, precisam de uma orientação. Então, por exemplo, primeiro, às vezes a gente até precisa do que está estudando, mas não é a necessidade naquele momento.
Naquele momento, a necessidade da empresa, por exemplo, é entender de gestão de pessoas e você tá ali focando num produto. O produto não vai vender se teu funcionário não estiver feliz, se teu funcionário não estiver inserido no processo, se você não capacitou, se você não treinou o teu funcionário. Consegue entender? Então é muito mediante a sua capacidade e vai ver que aquele conhecimento que você teve vai servir para outro momento. E às vezes as pessoas me falam, já esqueci. Claro, muitas das vezes a gente vai passando o tempo e a gente realmente vai esquecendo, mas isso é normal, gente. A gente tem sempre que estar se renovando. Gente, até eu esqueço, tem horas que, meu Deus, qual é a legislação mesmo? O que eu tenho que ver? Tem que ficar vendo, principalmente legislação, é algo que passa assim pela nossa cabeça, no estalar de dedos a gente já esqueceu muitos tópicos, muitas coisas importantes. A capacitação dos funcionários também contribui para o crescimento da empresa? Sim! E eu coloco que a capacitação dos funcionários é o principal e o primeiro ponto que você tem que ter quando abrir a sua empresa. Por quê? Porque quando você conhece, aliás, quando você começa a entender ou quando você conhece a sua empresa, conhece o ramo, conhece aquele produto, conhece o nicho, você só vai conseguir que a sua empresa cresça, que ela flua, que ela tenha um sucesso quando as pessoas, elas compram a tua ideia. Quando as pessoas começam a te seguir, no caso os teus funcionários, os teus colaboradores, começam a seguir a mesma linha de você. Quando cada funcionário está pensando de cada jeito e cada um está fazendo uma coisa do seu jeito e às vezes tem aquele que se destaca. Que ninguém foi treinado, mas às vezes tem um que se destaca e fala assim, é isso aqui, é aquele que tem uma personalidade mais aflorada para ser líder. E aí todo mundo vai seguindo aquele e acaba que não segue o protocolo da empresa, as regras da empresa, o que o líder realmente da empresa, o empresário que quer ter sucesso, ele não segue. Mas por quê? Porque a equipe não foi treinada, capacitada para seguir junto com você, sabe? Para ser ali o teu braço direito, para entender quem é a empresa, quem é você, quais são os objetivos da empresa, o que a empresa realmente quer com eles, quer crescer, qual é a meta da empresa a curto prazo ou a longo prazo. Então, a partir do momento que você não capacita os seus funcionários, você não tem pessoas com você. Você tem ali figuras, pessoas que estão ali num cenário e estão ali com uma imagem figurativa e que elas vão fazer de qualquer jeito, porque ela não foi treinada, ela não foi capacitada. Então, o jeito que ela acha certo, ela vai fazer. E elas não estão erradas, gente, olha só, não está errada. Se ela não recebeu capacitação, ela vai fazer o jeito que ela acha certo. E isso, se você for olhar de fora, ela está errada? Não. Ela está tentando fazer o certo, mas não é o certo da empresa, não é o seu certo, não é o que você estudou, não é o que você quer para a empresa, mas ela está tentando. E ótimo se ela está tentando. Agora, se você vai conseguir tirar da cabecinha dela que aquilo não é o certo e realizar mudanças, que é um processo difícil, é um processo doloroso, que nem todo mundo está preparado, aí eu já não sei te dizer. E é por isso que é importante o treinamento, a capacitação, desde o início que o funcionário entra na empresa. Por quê? Porque ele vai ficar ciente que ali tem um líder, que ali tem estratégias, que ali tem metas, que ali você não pode fazer de qualquer jeito e nem do seu jeito. Ali você tem um caminho a seguir, que é o seu caminho. Então, é muito legal quando você consegue resultados junto com a equipe e a empresa cresce. E mais uma vez eu te falo, de novo repetindo outra vez, o sucesso, ele vem, o dinheiro, ele vem a partir do seu bom trabalho. Tá? Focar no dinheiro não é algo legal, mas focar no seu bom trabalho, no crescimento, em capacitar pessoas, trazer pessoas para ficar com você é o que realmente vai te trazer o sucesso. Respondido. Muito obrigada, Socorro, pela sua participação. Muito obrigada pela sua pergunta. Tenho certeza que fez muita diferença aqui pra gente, assim como o do Gui, que já saiu, mas fez muita diferença. E aí, vamos lá. Eu acredito que já tenha respondido essa perguntinha, mas vamos lá. Quais os efeitos colaterais de não estudar? Eu acredito que efeito colateral de não estudar é assim, ó. Cada um faz do seu jeito, de qualquer forma,
e vira a casa da mãe Joana. Porque quando você não estuda, quando você não conhece a empresa, quando você não se envolve com a empresa, quando você não procura crescer através do estudo e colocar em prática e observar resultados e a partir dali ir alterando coisas até se chegar no denominador comum, acaba que você não tem bons resultados. Então isso é um efeito colateral. Você não tem resultado, você não apresenta metas, ou seja, fica todo mundo perdido, cada um faz do seu jeito. Quando fica todo mundo perdido, cada um faz do seu jeito, você assusta o cliente, tá? O cliente, às vezes o sabor é muito bom, tá? Mas a forma de atendimento, a estrutura de atendimento não atrai clientes. E isso não é bom porque o salário, a empresa, tudo se paga com o cliente, tá? Outro efeito colateral também da falta de estudo é que você começa a se desestimular porque você acha que não tem caminho e na verdade tem, porque o conhecimento ele te agrega tanto valor que às vezes a gente fica até louca. Meu Deus, o que eu vou colocar em prática agora? E aí, qual é a hora? Meu Deus, o que eu faço? E agora? Qual é a necessidade? A gente fica até louca. Mas é bom, tá? Não é ruim não. É como eu sempre falo, acho que você já sabe o que eu vou falar agora. Calma, respira. E aí você, se entregando à empresa, você consegue realmente saber qual é a necessidade da sua empresa naquele momento, o que você vai estudar, te dá o direcionamento. Mas quando você não estuda, você realmente fica perdido. E aí, como é, gente, sério. Vou falar muito paraense agora. Maninho, como é que tu quer ter resultado se você não sabe nem por onde começar, se você não sabe nem o que estudar, se você não se propõe a estudar uma coisa que é tua? Como? Você acaba se desestimulando você mesmo. Meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, eu não entendo do assunto. Se você não estudar, você não vai entender mesmo do assunto. Não tem como entender de um assunto que você não estudou. Tem lógica isso? Lógica nenhuma, pelo menos pra mim não tem lógica. Então, se você não estudou, as pessoas muitas das vezes não vão te ver como líderes, é outro efeito colateral. As pessoas não vão te ver como líder, por quê? Porque nem você sabe. Nem você sabe. Já vi casos, por exemplo, onde o estagiário, onde o funcionário comprou, a empresa comprou uma ideia que ele estudou, ele foi atrás do conhecimento e quando o próprio empresário desistiu, ele virou empresário de sucesso. Ele virou empresário de sucesso. Por quê? Porque ele estudou. Uma coisa assim que é muito da minha realidade e que eu vou falar rapidamente, brevemente pra vocês. O meu pai, quando construiu a empresa, que a empresa era dele, passou pra mim, pra quem não sabe, né? Ele tinha um pequeno sucesso, ele fez do jeito dele, mas até acho que ele foi muito empreendedor, né? Até acho que apesar dele não conhecer a área, não ter o conhecimento que, por exemplo, a gente traz da faculdade de gestão da área de produção, e ele não ter procurado, ele teve um momento dele muito empreendedor, vários momentos muito empreendedores. Mas assim, quando eu entrei com o estudo, com a vontade de me entregar, com a vontade de estudar, com a vontade de conhecer a área, porque detalhe, eu era da área clínica, tá? Eu era da área clínica. Então, pra mim, era como se eu estivesse começando do zero. Então, pra agregar valor, eu tive que estudar. Nossa, a empresa começou a ter mais sucesso, a progredir muito mais, a ter uma estrutura melhor, enfim, as coisas elas foram modificando. Mas existem filhos que têm heranças, eu já vi isso, que pegam a herança do pai e da mãe e aquilo continua ali, ó, do mesmo jeito que o pai deixou, segue a mesma linha. E aí tem uma hora que a empresa vai ficando defasada, obsoleta, e a pessoa diz, ai, por que não tá dando mais certo? Porque as coisas, elas fluem, as coisas evoluem, as coisas se modernizam e você quer ficar no mesmo método do seu pai. Foi difícil no início, porque meu pai dizia, meu Deus, a Aline não tá fazendo nada certo, não tá fazendo as coisas. Foi difícil pra ele entender, mas ele entendeu, hoje ele entende. Então assim, a gente tem que progredir, e eu progredi, eu digo pra vocês, com o meu estudo, eu sou a prova viva disso.
Foi com o meu estudo que eu progredi. Eu coloquei em prática aquilo que eu estudei, aquilo que eu abracei, aquilo que eu realmente pensei que daria certo. E o que não deu, ou eu tirei, ou eu alterei, até dar certo. Mas por quê? Eu estudei. Certo? Então, essa foi a minha resposta. Espero ter te ajudado para que você seja um empresário de sucesso, você que está começando, que quer tirar do papel aquele sonho que você tem de empreender, de buscar novos horizontes, de abrir sua própria empresa, fazendo o que você sempre quis fazer, o hobby na área de alimentos, o seu bolo, o seu cupcake, a sua hamburgueria, seja lá o que for. Estou aqui para te ajudar. Vocês têm mais alguma pergunta? Aí, tem uma pergunta aqui que me fizeram. Nós vamos então à nossa 7ª perguntinha. Que tipo de erro te incomoda, ou seja, me incomoda, quando o empreendedor tá começando? Gente, eu vou dizer pra vocês. Eu vou até falar num vídeo aqui pra vocês. Tem um erro que me incomoda, é que o empreendedor quer ganhar o mundo. Aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro, vou fazer um monte de coisa e acaba não fazendo nada. Ou seja, são os empolgadinhos. Os empolgadinhos, eles me incomodam por quê? Porque eles querem fazer muita coisa, nem tudo é necessário, o dinheiro é desviado para algo que não é necessário, não é pensado no alimento, não é respeitado o alimento. Muitas das vezes tem uma estrutura até bonita, mas totalmente sem respeito ao alimento. Os funcionários estão ali perdidos porque a pessoa quer fazer tudo bonito ou quer ficar se empolgando. Na verdade, o empolgadinho é isso. Ele já quer abrir uma mega super empresa, entendeu? Sem ter conhecimento do ramo. E ele vai aprendendo tudo no brutal, sabe? Assim, de qualquer jeito, de qualquer forma. Parece que ele não é centrado, não tem um equilíbrio nas coisas, nas palavras. Cada vez que ele vai conversando comigo, ele fala de um assunto diferente, ele não tem foco, ele não tem meta, ele não tem objetivo. Isso me dá... Gente, me tira o ar. Falando sério pra vocês, isso é uma coisa assim que me incomoda extremamente. E eu já fiz consultorias, quando eu era consultora de alimentos, eu já fiz consultorias assim com pessoas assim, que eu saí de lá com a minha energia baixa, assim. Parece que a minha bateria tinha, assim, acabado, tava lá embaixo. Porque a pessoa não consegue falar coisa com coisa, a pessoa parece que não tem uma linha de raciocínio, ela quer fazer tudo. E não foca no principal, ela não tem meta, ela não tem objetivo. Então, os empolgadinhos muito me incomodam, certo? Já vi empolgado que tem uma empresa de luxo e não tem nada. Não tem colaborador que respeita. Às vezes até o produto não é adequado no sabor, na qualidade, ou então às vezes até é gostoso. Mas como eles não sabem fazer a conservação do alimento, acaba estragando tudo e ele tem prejuízo atrás de prejuízo. Empresários que não sabem lidar com funcionários e acabam, sabe, eu nem sei direito explicar, tenho até receio de explicar, mas acabam falando palavras que não são adequadas para dentro de uma empresa, não são adequadas que você vá se direcionar a qualquer ser humano que seja, pode ser o mais difícil, mas que ele perde muito na questão de valorizar pessoas, de valorizar a sua própria imagem. Ele não consegue se tocar disso, que determinadas atitudes que não tem nada a ver com dinheiro acabam negligenciando pontos importantes até para ele mesmo, para a empresa dele. Ele não consegue parar e pensar que ele mesmo consegue destruir, acabar ou diminuir ele mesmo, que está incluindo ele mesmo. Quando eu digo que está incluindo a empresa, está incluindo o funcionário, porque empresa é isso, gente, é tudo junto, é produto, é funcionário, é estrutura, é vontade de vencer, não é dinheiro, não é só dinheiro. Dinheiro é necessário, a gente sabe, é bom, até para pagar nossas contas, mas não é tudo não é tudo na vida. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Se você quer ter um empresário de sucesso, foca, nada de empolgação. Alguma pergunta? Você já teve medo ou receio de começar? Porque,
pergunta: você já teve medo ou receio de começar? Por quê? As pessoas me vêm assim falando, dizem, ai, a Aline já não tem medo das coisas, já não tem receio, não tem nem problema. Gente, pelo amor de Deus, não pense isso não. Se eu tive medo de começar, receio muito. Eu acho que se até um item 8 me cobre, se eu esquecer. Item 8 aqui dessa perguntinha é digno de um vídeo inteiro. Porque eu não comecei da minha cabeça começando, eu vou abrir uma empresa, quero fazer sucesso com a minha empresa, não. Simplesmente meu pai tava num momento muito ruim de doença e entregou na minha mão, assim, de uma forma não assim, não foi uma cerimônia, sabe? Por isso que eu digo que tem que ter, assim, essa 8ª pergunta, essa perguntinha tem que ter um vídeo inteiro pra contar uma história. Então, simplesmente caiu assim no meu colo. E agora o que fazer? Pensa se não dá medo. Dá muito medo. Mas o que realmente... E por que me deu medo? Porque, primeiro, eu era da área clínica. Segundo, eu já havia pensado em ter uma empresa de alimentos e eu já tinha tido. Eu tinha acabado de ter uma empresa, de ter uma lanchonete saudável que não deu certo. Fazia menos de um mês. E se eu quis, na época assim, eu pensava, se eu fosse empreender, seria na área de alimentos saudáveis, porque eu era da área clínica, e isso muito me chamava a atenção. Só que ela tinha falido por diversos motivos, que também pode ser outro ponto. Mas eu nunca pensei em uma sorveteria, nunca na vida. Eu quero ter uma sorveteria, vou pensar em ter. Cara, nem tinha passado na minha cabeça em ter esse tipo de empresa. Então, primeiro, eu era da área clínica e eu tive que estudar muito mesmo para abraçar essa área. Segundo, o medo, porque eu tinha acabado de sair desse processo de perda, de falência de uma empresa, apesar de ser da área de alimentos, mas ainda estava muito dolorida, ainda estava muito chocada, eu ainda estava muito traumatizada. Então, eu tive muito medo que a mesma coisa acontecesse. Porém, e foi por esses motivos todos que me deu medo. Mas o meu porém foi o seguinte: agora eu não tenho mais sócio, agora eu sou só. E eu posso estudar e eu posso fazer acontecer do meu jeito. Eu posso colocar em prática agora tudo que eu estudei. Tudo aquilo que eu fiz para outras pessoas, para outros empresários, e que hoje fazem sucesso. Por que eu não sou capaz de fazer para mim? Eu sou capaz. Então eu acreditei na minha capacidade de estudar e colocar a empresa para frente. Eu não desisti de mim. Eu não deixei as pessoas me influenciarem negativamente e dizer que não ia dar certo. No início deu medo por todos esses motivos que eu já falei para vocês. Mas eu ouvi da minha própria família que eu iria desistir em algum momento. Já vai fazer 3 anos agora em junho. Eu não desisti. A empresa cresceu, é uma empresa de sucesso. Acredito que eu tenho uma equipe boa. Logicamente com problemas, a gente tem problemas na empresa como qualquer outra empresa. Mas eu consigo lidar com todos eles. E consigo entender o momento que eu passo para relaxar, respirar e muitas das vezes voltar. Fazer acontecer de outra forma, alterar, fazer diferente. Até dar oportunidades de ouvir pessoas, de entender pessoas e muitas das vezes crescer com elas, com a opinião delas. Mas o mais importante de tudo isso é que eu consegui. Eu não deixei pessoas me influenciarem. Então, eu acredito que isso seja a minha dica de sucesso para você, empreendedor, que está começando agora. Medo é normal, receio é normal, principalmente quando você tem uma história parecida com a minha. Mas isso não te faz ser menor, muito pelo contrário. Essa é a hora de você mostrar que você consegue, que você é capaz, que você pode tirar do papel aquele teu sonho e fazer concretizar o teu sonho. Isso é muito real. Faça acontecer para que a realidade venha, para que o sucesso venha. Respondido as perguntas, gente, o que vocês acham? Deu para entender tudo aí? Bom, esse foi o programa Pequeno Empreendedor de hoje. Meu nome é Aline e aqui nós discutimos e abordamos temas
de como você pode ter a sua própria empresa, o seu próprio negócio, cozinhando em casa. E não percam o próximo vídeo. Curtam, compartilhem com amigos, conhecidos e eu tô aqui para te ajudar. Então, até o próximo vídeo.